Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Murro e você está em prova de engenharia. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre análise orçamentária, agora sobre os equipamentos utilizados no SINAP. Vamos lá pessoal, continuando nossa aula sobre o sistema SINAP, o que você tem que saber sobre o custo direto dos equipamentos. Ora, ele é dividido em custo horário improdutivo e o custo horário produtivo, como destacado naquele quadro ali ao lado. Observe que o custo horário improdutivo tem três parcelas. O custo horário produtivo tem as mesmas três parcelas, acrescida da a parcela de manutenção e custo de materiais na operação. Beleza, pessoal? Então assim fica mais fácil de memorizar. Primeiro aí, o custo horário improdutivo. Temos a depreciação, que é calculada tanto no ciclo quanto no SINAP através do método linear. Como é que você calcula a depreciação horária de equipamento? O valor de aquisição do equipamento menos o seu valor residual. Geralmente eles colocam no problema 10%, 15% do valor de aquisição, dividido pelo vida útil do equipamento, destacada com N minúsculo, vezes horas trabalhadas por ano, vezes 1,25, que é o coeficiente utilizado no SINAP, mas não no ciclo. Contudo, a fórmula é igual, é a depreciação linear. Depois temos os juros, pessoal. Olha só, temos o juro. Como é que você calcula o juro? O valor médio do equipamento vezes a taxa de juros dividido pela hora trabalhada por ano vezes também 1,25, beleza? Então temos aí os três itens que compõem a composição de custos horários improdutivos, né? Temos o que? O nosso custo de mão de obra na operação. Temos as três: depreciação, juros e custo de mão de obra, tá bom? Já no custo horário produtivo, temos também as três: depreciação, juros, custo mão de obra, mais o que? A manutenção, mais o custo do material. Temos essas duas parcelas. O que vem a ser a manutenção? É o valor de aquisição vezes um fator K de manutenção do equipamento, dividido por horas trabalhadas, vezes a vida útil. Ou seja, você também tem que pagar uma parcela de manutenção quando você está operando o equipamento. E se você estiver operando o equipamento, além da parcela de manutenção, você tem que pagar também o custo de materiais, tá, pessoal? O custo de materiais que é utilizado para o serviço em si. Beleza? Então, basicamente, através desse mapa mental é que a gente vai fazer a nossa aula de hoje, tá? Aproveito para você para solicitar o seu like e pedir para se inscrever no canal, tá bom? Custo horário de equipamentos, custo de aquisição de equipamentos obtidos a partir do custo mediano de equipamento, podendo ser C, né, ou CR, que é o que é representado, ou o representativo, não é isso, pessoal? Que você multiplica por um coeficiente de representatividade para chegar ao valor. A gente tem o exemplo dos tubos de PVC do nosso manual do SINAP. Então temos aí vida útil, seguros e impostos, horas trabalhadas por ano, depreciação, juros, que no nosso manual está 6% ao ano, custo de manutenção, custos de materiais na operação e custo de mão de obra na operação. Beleza? Ociosidade, novamente, pessoal, ociosidade nunca é considerada nos custos horários produtivos ou improdutivos. Beleza? Custo horário produtivo. Vamos lá? O custo horário produtivo de um veículo ou equipamento é formado pela soma das parcelas relacionadas ao custo de propriedade, manutenção, de operação, respeitada as particularidades dos veículos e equipamentos. Custo horário improdutivo é o custo horário improdutivo de equipamento ou veículo, é formado pela soma dos custos de propriedade, depreciação, oportunidade de capital, seguros e impostos e da mão de obra de operação. Assim, a parcela improdutiva é representada nos coeficientes das composições. Continuando, pessoal, vamos falar da vida útil de equipamento, né? O tempo de amortização total do equipamento. Nas composições horárias aferidas por meio da metodologia do SINAP, considera-se para todos os equipamentos sujeitos à variação de condição de trabalho a condição média de operação. Temos média, leve e pesada, tá bom? Então a gente sempre considera a condição média de operação como a mais adequada para o sistema de referência. Porém, se o caso particular que tiver orçado a exigir, compete ao orçamentista promover os ajustes pertinentes. Continuando, pessoal, vida útil, né? Temos a vida útil do equipamento. Por exemplo, uma motoniveladora tem 10 anos de vida útil, um carrinho de mão e jirica tem o quê? 1 ano de vida útil. Uma roçadeira mecânica tem 3 anos de vida útil. Então, cada equipamento tem a sua vida útil. Isso não tem nada a ver com contrato, tá bom? Às vezes o cara quer colocar o equipamento acabando a vida útil com contrato. Não tem nada a ver. Cada equipamento em si tem sua própria vida útil, tem seu próprio valor residual. Depreciação
é caracterizada pela parcela correspondente à perda do valor venal ao longo do tempo. Tal perda decorre do decréscimo da capacidade de produção do equipamento devido à exaustão física ou à sua obsolescência. A depreciação utilizada no SINAP considera o que? A disponibilidade do equipamento. Por isso, o prazo de depreciação apropria as horas disponíveis do equipamento, que é o fator de 1,25. Para o cálculo dessa parcela de custo, o SINAP adota o método da linha reta linear por meio da seguinte fórmula. Depreciação vai ser o quê? O valor de aquisição menos o valor residual. Nas questões eles colocam 10%, 15% do valor de aquisição, só para você fazer mais uma continha, tá? Dividido pela vida útil, vezes as horas trabalhadas, vezes 1,25, que é o fator utilizado para considerar apenas as horas disponíveis. Continuando aqui, pessoal, vamos fazer uma questão do SEBRASP de 2015 de analista judiciário. Considere o valor da parcela de depreciação do equipamento mencionado na tabela tenha sido calculado com base na metodologia do SINAP. É correto afirmar que o valor em reais é de quanto? Bom, pessoal, vamos tentar sair aqui da frente, né? Olha só, temos aqui o valor residual, tá? De 20%, temos as horas trabalhadas de 2.000, temos a vida útil de 5,3 anos e temos o valor de aquisição de 300 mil reais. O que você tem que fazer? Você tem que calcular o valor residual a partir do valor de aquisição e você tem que utilizar o que? O vida útil e as horas trabalhadas e o 1,25, né, para calcular a sua depreciação horária. Vamos lá fazer, ó. Valor residual vai ser de valor de aquisição 300 mil, menos o residual, que é de 20%, 60 mil. Então, olha só, 300 menos 60 mil, dividido por quanto? Pelo o número de anos, tá bom? A vida útil aqui, 5,3, vezes 2.000, número de horas trabalhadas, vezes 1,25. Então, a depreciação é de 18,11. Então, qual é o nosso gabarito? Ela é superior a 10 e inferior a 20, beleza? Gabarito, letra E. Uma questão um pouco atípica do SEBRASP, né? Geralmente essa é uma questão mais puxada para a FGV, mas está aí SEBRASP pedindo para você fazer conta. Continuando aqui, mais uma do SEBRASP. O Manual de Metodologias e Conceitos do SINAP define os diferentes itens que compõem o custo decorrente da posse ou do uso de diversos equipamentos constantes nas fichas de composição unitária. Com base na metodologia do SINAP, assinale a opção correta. Para o cálculo dos custos de equipamentos, considera-se as despesas com locação de máquinas e equipamentos. Os custos necessários para a utilização dos equipamentos aferidos por meio dessa metodologia são avaliados no intervalo de um turno de trabalho, equivalente em geral a 8 horas. A vida útil de um equipamento é influenciada pelos cuidados de manutenção, assim como pelas condições de trabalho às quais o equipamento é submetido. Para o cálculo da parcela de depreciação, o SINAP adota o método de valor decrescente. Letra E. Incluem-se nos custos dos equipamentos os impactos advindos da paralisação em decorrência de chuvas ou eventos extraordinários, tais como greves, falta de materiais, de frentes ou serviços. Pessoal, qual que é o nosso gabarito? Novamente aí é a letra C. A vida útil do equipamento é influenciada pelos cuidados de manutenção, assim como as condições de trabalho aos quais o equipamento é submetido. Pessoal, imagine que você não soubesse nada sobre custo, tá? Qual é a questão que está mais redonda? Qual seria a questão que seria mais difícil de estar errada? Olha só, a vida útil do equipamento é influenciada pelos cuidados de manutenção, que nem o seu carro, tá? Então, é muito difícil uma questão dessa estar errada, tá? Porque não tem onde o cara conseguir colocar algum erro numa afirmativa dessa. Vamos lá analisar as outras? Olha só. Para o cálculo dos custos de equipamentos, consideram as despesas com locação de máquinas e equipamentos. Vimos que não é essa a metodologia utilizada para o cálculo do custo de equipamentos. Os custos necessários para a utilização dos equipamentos aferidos por meio dessa metodologia são avaliados no intervalo de um turno de trabalho. Não, na verdade é horário, né, pessoal? A vida útil do equipamento a gente já fez, que é o gabarito C. Para o cálculo da parcela de depreciação, o SINAP adota o método de valor decrescente. Na verdade, o que? Ele adota a depreciação linear, tá bom? Incluem-se nos custos de equipamentos os impactos advindos da paralisação em decorrência de chuvas ou eventos extraordinários. Vimos aí, acabamos de ler na nossa aula, que não são considerados esses custos. E digo mais, a gente ainda faz o cálculo do custo horário produtivo e improdutivo baseado em condições médias. Lembrando que no nosso manual temos condições de trabalho leve, média e pesadas, ok? Vamos continuar aqui, falar sobre os juros, né? Olha só, juros caem um pouco menos, geralmente eles gostam de calcular mais a depreciação, as questões cobram mais depreciação de equipamentos. Então, juros, vamos lá, a parcela de custos representa os juros sobre o capital imobilizado na compra do equipamento para o desenvolvimento da atividade. No SINAP, adota-se como premissa que os custos são remuneração do capital dos equipamentos. Juros são considerados como parcela formadora do custo horário. Nesse caso,
na parcela de custo é utilizada a taxa de juros anual de 6% ao ano, taxa equivalente ao rendimento das aplicações em caderneta de poupança. Então seria o quê? O valor médio vezes a taxa de 6% dividido por a hora trabalhada por ano vezes 1,25. Beleza, pessoal? Continuando aqui, ó. Novamente aqui apenas a forma com a legenda para você, né? Os juros vai ser o valor médio do equipamento vezes os juros, dividido por hora trabalhada por ano, aqui dividido por 1,25. Continuando, custo de manutenção. Lembrando aí que o custo de manutenção e materiais estão inclusos apenas no custo horário produtivo, beleza? Então vamos lá. Custo de manutenção. Denomina-se manutenção o conjunto de despesas com materiais e mão de obra necessário para o equipamento esteja em condições de uso. Os custos de manutenção englobam itens como reparos em geral, peças e acessórios de reposição, gastos de oficina, regulagem de materiais rodantes, lâmina, parafusos, correias, etc. O SINAP adota o mesmo critério utilizado pelo DENIT, o qual é baseado nos valores previstos de manutenção, de acordo com dados fornecidos pelos fabricantes, aplicando-se para isso a fórmula abaixo. Então temos aí o custo de manutenção, que é simplesmente o valor de aquisição do equipamento vezes um fator K de manutenção. Veja aí como é simples, né? Você simplesmente aí multiplicou por um fator K tabelado do equipamento, dividiu pela hora trabalhada por ano, vezes a vida útil dele, tá bom? Então vamos lá, temos o nosso custo de manutenção. Voltando aqui para o início da nossa aula, falando sobre o custo horário produtivo, compõe-se de motoristas e operadores de equipamento. No caso de equipamentos de menor porte, como exemplo uma betoneira, em que o operador pode também realizar outras tarefas, a parcela do custo horário, custo de mão de obra, não é apropriada na composição do custo horário produtivo. Nesse caso, o operador aparece como item direto na composição do serviço. Continuando aqui, pessoal, custo horário improdutivo é o custo horário do equipamento posto à disposição do serviço, porém não efetivamente em uso produtivo. E custo é impactado por dois fatores. O primeiro corresponde ao tempo necessário de preparação do operador do equipamento nos momentos de início e fim da jornada de trabalho, bem como o tempo decorrente de manobra e posicionamento do equipamento até a frente de serviço. O segundo é devido aos tempos de espera originados por diferenças de produtividade quando o equipamento principal realiza serviços em conjunto com outros equipamentos, que é a patrulha. Pessoal, isso aí é bem importante, tá? Isso aí fala o quê? Do método teórico, que é falado nos antigos manuais do ciclo do DENIT. O método teórico fala o seguinte: você vai ter um equipamento líder, geralmente é o equipamento mais caro, tá bom? Esse equipamento líder, você tem que tornar a produtividade dele máxima. Os demais ali vão trabalhar em volta dele. Então, esses outros, né? Imagina aí que tenha mais hora improdutiva, eles são que devido ao que à espera, né, para trabalhar com esse equipamento líder. Vamos falar mais disso aí quando falarmos sobre o ciclo. Então, novamente aqui a nossa fórmula, custo horário produtivo, DJCMOB, ou seja, depreciação, juros, custo horário de mão de obra, mais a manutenção, nosso fator K, mais o custo do material. Já o custo horário improdutivo, apenas as três parcelas de depreciação, juros e custo de mão de obra. Beleza? Com isso, a gente vai fazer mais uma questão do TSE do Paraná. De acordo com o SINAP, as parcelas que compõem o custo horário improdutivo dos equipamentos são a depreciação por disponibilidade, os juros de reparação e as despesas com mão de obra do operador. Pessoal, sabemos que são três, né? Vamos lá? A depreciação por disponibilidade, os custos dos materiais utilizados na operação e o custo de mão de obra do operador. A depreciação por disponibilidade, veja que temos depreciação por disponibilidade em todos. Os gastos com a mão de obra do mantenedor e as despesas com a mão de obra do operador. A depreciação por disponibilidade, os juros por disponibilidade e os custos de mão de obra do operador. E letra E, a depreciação por disponibilidade, as despesas de conservação e as despesas com mão de obra do operador. Qual que é o nosso gabarito, pessoal? Letra D, né? Sabemos aí que o CHI, o custo horário improdutivo, tá bom? Veja que ele nem escreveu o improdutivo, tá? Ele colocou só a sigla. O Sebrasp gosta de fazer isso. É a mesma coisa que eu falei sobre o atribuído. Às vezes ele não coloca atribuído a São Paulo, ou só coloca AS, tá? Então é importante que você entenda como é que a banca gosta de pensar, gosta de fazer suas questões. Então, custo horário improdutivo, depreciação, juros e mão de obra da operação. Beleza? Gabarito, letra D. Sebrasp 2012. Com relação à elaboração do orçamento, custos unitários, julga o próximo item. No cálculo do custo horário improdutivo de um equipamento, considera o seu custo de depreciação, custos com juros e o custo com mão de obra. Tá correto, tá, pessoal? São os três custos aí. Continuando aqui, acabou a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre equipamentos, né?
e até a próxima.